Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Hoje estudaremos as leituras do 25º domingo do tempo comum. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe um comentário de qual cidade você nos assiste e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam aproveitar esta riqueza das nossas reflexões. Pense na possibilidade de seguir conosco o nosso curso toda terça-feira à noite, com vantagens exclusivas para quem participa. Esse é o link para maiores informações, este outro é o link para você fazer a sua inscrição. Aproveitamos e agradecemos as várias pessoas que colaboram com o nosso canal por meio de um depósito nesta chave Pix. Faça você também um depósito para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Valorize o nosso trabalho, a nossa dedicação. Hoje nós vamos então estudar as leituras do 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura tirada do livro de Amós. Depois, Salmo 112 ou 113, conforme a Bíblia. Depois, primeira carta a Timóteo. E, por fim, o Evangelho de Lucas. E quem vai nos ajudar é a professora Rita de Cássia Ló. Em Lucas 14, do versículo 7 até o 17:10, temos uma alternância nos interlocutores, olhem só. No 14, do 7 ao 24, Jesus fala com os chefes, ali tem o texto que fala sobre os chefes dos fariseus e convidados. No capítulo 14, 25 a 35, nós temos a multidão. No 15, de 1 a 32, nós temos novamente os fariseus. No 16, de 1 a 13, que é o texto nosso de hoje, aos discípulos. No 16, 14 e 31, novamente os fariseus. E no 17, de 1 a 10, discípulos e apóstolos. Então, a parábola do administrador corrupto. No versículo 1, o administrador esbanja os bens do patrão. Usa o dinheiro do patrão em benefício próprio. O patrão pede a prestação de conta, faz uma auditoria. No 3, nos versículos 3 a 4, o raciocínio do administrador revela sua personalidade. Preguiçoso, orgulhoso, manipulador. E nos versículos 5 e 7, a decisão do administrador, o desconto dado aos devedores do patrão. A parábola retrata uma situação comum da antiguidade. No recibo, o intermediador acrescentava sua comissão. Então, veja que, como que é, no primeiro ele deve 100. O administrador diz, anota e devolve 50. Significa que ele dobrava o valor e provavelmente tirava mais que isso para si e não para o patrão, né? Acrescentava a comissão dobrada. O que não é claro no texto de hoje é se a comissão era abusiva, mas provavelmente sim, né? De qualquer forma, o desconto é a comissão do administrador. Veja, ele pega mais, no caso do óleo, ele fica com a metade, que era o produto mais caro. O trigo ali, ele é mais barato, né? Então a comissão dele é menor. 8b ao 13, aplicação para a vida prática. Então, no 8b ao 12, ensinamento baseado na antítese, né? Então, é a contradição. Filhos deste mundo, filhos da luz. Dinheiro e justo, morada eterna.
injusto, fiel, confiável, coisas pequenas, coisas grandes, dinheiro injusto, o mamon, que é um termo que vem do aramaico, do hebraico, do aramaico, e que é traduzido por dinheiro. Mas a ideia desta palavra que aparece no versículo 8 é essa: é cobiça, essa idolatria pela riqueza, pelo dinheiro e tudo mais. Valor negativo e valor positivo, claro, das duas comparações. Ninguém pode servir a dois senhores, que é o versículo 13. Então, no mundo antigo, dois patrões podiam partilhar um escravo. Então, os dois tinham o mesmo escravo. Às vezes, eram acordos na hora de comprar o escravo, mas podia acontecer que um patrão libertasse o escravo e o outro não. Então, ele vai ficar com um patrão, né? Então, obviamente, o escravo vai amar mais o patrão que o libertou do que aquele que o mantém escravo. Jesus transpõe isso para o relacionamento com a riqueza. Deus e o mamon, dinheiro injusto, né? Aquilo que nós falávamos agora, Deus quer libertar a pessoa e o mamon que quer manter a pessoa escrava. Em resumo, a parábola em si mesmo não tem grande importância. É apenas uma ilustração para o ensinamento sobre o uso do dinheiro. Que importância você dá ao dinheiro? Você se torna escravo dele? Você torna ele um mamon, um Deus? Deixe no seu comentário se você já sabia que o desconto que o administrador deu foi a sua comissão. E agora, e a primeira leitura tirada do profeta Amós? Vamos ver. No trecho de hoje, nós temos a condenação dos ricos que são muito religiosos, como já falamos, né? Eles cumprem os ritos direitinho, observam o feriado religioso, participa do sacrifício, participa, a gente diria hoje, participa da missa, participa da procissão, mas no comércio são injustos. É o patrão que reza de joelho com munga na boca e depois sonega imposto e não dá um salário digno para o empregado. Isto é chamado de baalização de Javé, ou seja, cultuar Javé como se ele fosse Baal. Por quê? O que significa isso? Para agradar Baal, bastam os sacrifícios. Não é necessário nenhum compromisso com a justiça. Basta cumprir os sacrifícios, fazer os ritos, está tudo certo. Para Javé, não. Mais importante do que os sacrifícios é a solidariedade, é a justiça. Mais importante do que aquele monte de reza é a honestidade, é a aceitação, é a misericórdia. E é isso que o profeta está reclamando. E aí, então, nós temos nos versículos 4 e 6 o retrato dos opressores. Respeitam a lua nova, respeitam o sábado, cumprem tudo direitinho, não perde uma missa, não perde uma novena. Mas enquanto isso, ficam maquinando como prejudicar os mais pobres, né? Falsificar o peso das balanças, aumentar as dívidas do pobre, que a gente chamaria aqui no Brasil de voto de cabresto, né? Dar uma sandália e depois vai ter outro pé quando o meu candidato ganhar, e assim por diante. E também misturar o trigo novo com o refúgio para vender mais caro um trigo de menor qualidade. No versículo 7, nós temos Javé que condena este comportamento e promete nunca esquecer. Olha como o profeta Amós é duro e usa uma linguagem crua contra aqueles que enriquecem ilicitamente e usam a religião para aliviar a própria consciência. Mas e o Salmo? Como será que o Salmo nos ajuda a prolongar e a refletir sobre a primeira leitura? Vamos ver.
O salmo que nós temos hoje tem a seguinte estrutura. Tem um convite inicial, aleluia, daí vem o halel, aleluia, os versículos 1 a 3. Depois nós temos, nos versículos 4 até o 9, duas motivações. Nos salmos do tipo hino, a motivação começa sempre com um porquê, pois, ou está subentendido. E aí vem, nos versículos 4 a 6, por quê? Porque Javé é sublime, do alto céus ele olha a terra. E nos versículos 7 e 9, porque Javé é libertador, ele salva indigentes e pobres. É bastante interessante o movimento do salmo. E no versículo 9 temos o convite final, aleluia. Agora, o que os versículos de hoje nos ensinam? Os versículos 1 e 2, que nós temos na liturgia, e o versículo 3, que foi omitido, formam um convite inicial para louvar o nome de Javé. E essa expressão, o nome de Javé, aparece nos 3 versículos do início do Salmo, e louvar o nome de alguém é louvar a própria pessoa, mas principalmente louvar, no nosso caso, aí, louvar o nome de Javé é louvar a presença. Então, enfatiza a presença salvadora e libertadora de Javé. Nos versículos 4, 5, 6, nós temos a primeira motivação, porque Javé é sublime. E mostra Deus lá dos céus olhando para a terra. Então, Deus está sentado no seu trono e olha para a terra. Estes versículos mostram que Deus é transcendente. Ele é Senhor, é juiz, é rei do universo. O Salmo diz assim, este nosso de hoje, que Deus está nos céus, no seu trono, transcendente, mas não quer dizer que esteja alienado do que acontece na terra. Quer dizer, ele está lá no céu, mas isso não impede de ele agir aqui na terra, na história. E é isso então que nós temos nos versículos 7 e 8 e mais o versículo 9 que foi omitido. O Senhor é sublime, versículos 4, 5, 6. O Senhor é libertador, nos versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz aí os outros versículos de hoje. É muito bonito, porque diz assim, né? Javé é libertador, a segunda motivação para o louvor. O Salmo faz uma passagem de um trono para outro trono. Prestem atenção, o que o Salmo diz assim, ó. Javé está no seu trono, ele se abaixa, quer dizer, ele desce do seu trono para levantar os pobres e os indigentes e colocá-los no trono dos nobres. Entenderam o movimento? Javé está no trono, ele se abaixa para levantar o pobre e colocar no trono dos nobres. Olha esse movimento de um trono para outro. E, neste sentido, o Salmo é muito parecido com o Magnificat. Vocês se lembram do Magnificat, aqueles versículos que dizem assim, ó, depõe os poderosos de seus tronos, exalta os humildes. Por fim, um trecho da primeira carta a Timóteo. Veja aí como esta leitura nos ilumina também. Então, nós temos aqui no trecho de hoje, nos versículos de 1 a 7, petição por funcionários públicos. Nós acabamos de ouvir o Salmo, né? E aqui fala daqueles que estão nas alturas. Uma questão importante na época era sobre as relações da comunidade com o mundo. Nós temos que entender que a comunidade cristã está no início e ela tem dentro da comunidade variadas tipos ou classes de pessoa. O autor quer corrigir a ideia de que o cristianismo é perigoso, é um perigo público e incentiva o desrespeito à autoridade civil. Então, ele quer que a comunidade permaneça e também sobreviva. Não pode atiçar a comunidade contra as autoridades. 1 a 3 e mais o versículo 8, o que eu quero, as motivações, né? Uma lista de tipos de intercessão e pedido, preces, orações
e ações de graças. Versículo 1b ao 2a, lista de destinatário, homens comum e autoridades. Rezar pelas autoridades. Versículo 2b, né, a segunda parte do 2, motivação prática, tenhamos vida tranquila. Garantir que a comunidade seja aceita na sociedade. Na carta aos Romanos, nós temos também, Paulo pede oração pelas autoridades e pede que seja respeitada as autoridades. Paulo quer evitar o conflito com as autoridades romanas e as comunidades que estão no início, que estão se formando, já são mal vistas pelos judeus e tudo mais. Mas há também o fato que muitas comunidades eram mescladas entre pobres e ricos. Então a finalidade é também evitar conflitos internos. Eu lembro que quando nós fizemos a leitura de uma das cartas aos Coríntios, nós falamos isso, que é aquela questão que na mesma comunidade tinha gente que era escrava e tinha patrões. Na sociedade, escravo e patrão, dentro da comunidade, irmãos. No versículo 3, a motivação religiosa, isso agrada a Deus. Então, o que agrada a Deus? Uma vida tranquila, orar, respeitar o outro e tudo mais, né? Como deve ser os pedidos com a santidade e harmonia. 4 a 7, o que Deus quer. As motivações, a salvação e a verdade para todos. No versículo 5 a 6, nós temos motivação religiosa. Primeiro, Jesus é o único mediador contra a religião imperial. O imperador é o mediador. Por trás está sempre, para nós às vezes isso é complicado, mas nós não podemos esquecer, por trás está a realidade que a comunidade vive, e a realidade era o conflito com as religiões do Império Romano. Ao mesmo tempo que pede respeito para que haja paz, oração pelas autoridades, mas os membros da comunidade não podem esquecer que o único mediador nosso é Jesus Cristo, e não os deuses e nem o imperador, né? No 6 a 7, a segunda parte do 6, a segunda motivação religiosa. Eu sou verdadeiro apóstolo, né? Contra quem não considerava Paulo testemunha autorizada. Oba! Hoje tem dica da Rita para nossa catequese. Gente, só assim, para os catequistas e catequistas que estão aqui de plantão, um grande trabalho para os catequizandos, para as crianças, adultos da catequese, é fazer uma lista de quantas cartas nós já estudamos só participando da missa, que seria a segunda leitura. Então, a gente passou pela carta aos Coríntios, qual mais? Né? A Filipenses, a carta a Filemon, os trechinhos da Colossenses. Perceber que os domingos estão organizados para que a gente conheça a Sagrada Escritura, que a gente leia a Sagrada Escritura em comunidade. E a função do padre é ajudar a gente a entender essas leituras. Nós lemos em comunidade e ouvimos as explicações. Então, quantas cartas nós estudamos só no domingo, só nos domingos, durante a liturgia? E agora que nós vimos as leituras separadamente, vamos ver como elas se encaixam e como podemos ligar uma à outra. O Evangelho e a primeira leitura falam do dinheiro da injustiça e da falta religião. Apesar que no tempo do profeta Amós não existia dinheiro, mas existia pelotes de prata ou de ouro, mas já existia a riqueza. No Evangelho, Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon.
né? O dinheiro da injustiça, o dinheiro injusto. Mamon, como a Rita falou, é também o nome que se dá à divindade, ao Deus do dinheiro, né? Mamon. Consequência disso que Jesus ensina, quem não pratica a justiça não tem autoridade para falar em nome de Deus. A primeira leitura, tirada do livro de Amós, nós temos lá o profeta que condena o uso da religião para legitimar as injustiças. Dá a impressão que tanto Jesus como Amós criticam o rico só pelo fato de ser rico. E o problema não é esse, é que uso faz a riqueza. Como adquiriu a riqueza e que uso faz dela. A primeira leitura e o Salmo falam de que Deus se vinga de quem explora o povo. Lá a primeira leitura, o profeta termina dizendo que Javé nunca vai esquecer a opressão, nunca vai esquecer de quem usa a religião para enganar o povo. Enquanto o Salmo diz que Javé socorre os empobrecidos, destrona os nobres. Então vejam, de novo, o problema não é ser rico, é como adquiriu a riqueza e o que faz com a riqueza. Já a segunda leitura, como a Rita falou, parece que vai na contramão das outras três, né? Por quê? Porque Amós, Jesus e o salmista criticam ricos e poderosos, enquanto a segunda leitura, o autor, que se fantasia de Paulo, pede que reze pelas autoridades. Talvez nós possamos explicar esta contradição da seguinte maneira: o Evangelho, a primeira leitura e o Salmo falam de opressão e corrupção. A crítica aos que enriquecem porque praticam a injustiça e depois fazem longas rezas e devoções. Enquanto a segunda leitura evita esse assunto, essa problemática da riqueza, e vai falar das autoridades em geral, né? Lembrando que, como a Rita falou, o autor quer evitar que a comunidade seja rejeitada, que a comunidade seja acusada de ser subversiva. Por fim, o momento que vários esperam. Como fazer uma reflexão, uma homilia, uma catequese sobre estas leituras. Como falamos repetidamente aqui, quando tem essas questões muito polêmicas, como, por exemplo, pobreza e riqueza, evitar o moralismo, que é muito perigoso, porque o moralismo funciona muitas vezes assim, né? Falar de desapego dos bens materiais, precisa, deve se desapegar dos bens materiais. Os outros, né? Porque é muito fácil impor o desapego dos bens materiais para os outros. Então, temos que tomar cuidado com isso. O Evangelho e a primeira leitura dizem, né? Só pelo fato de ser rica, uma pessoa não é pecadora. Não é isso que faz a pessoa pecadora, o fato de ser rico. E aí então vem a pergunta, né? O que torna uma riqueza algo desagradável a Deus? O que torna a riqueza algo ruim, um pecado? E aí, se for possível, é sempre bom dialogar com a comunidade, né? O que é hoje o mamon? O que é hoje o dinheiro da injustiça? O Salmo, o melhor modo de louvar a Deus é ajudá-lo a socorrer os empobrecidos, promover a justiça, praticar a caridade, partilhar alimentos e roupas, etc. E a segunda leitura nos questiona, né? Como é difícil rezar pelos nossos governantes. Fala a verdade. Mesmo quando são aqueles que nós votamos, e como é difícil rezar quando o governante é aquele em quem nós não votamos. Né? E quando nós rezamos pelos nossos governantes, nós rezamos para quê? Para que eles morram logo ou que usem da sua autoridade para promover a justiça. Estou certo que o nosso encontro de hoje foi provocativo e que as nossas explicações ajudaram a compreender cada uma dessas leituras com mais clareza. Por isso, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para você receber notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Obviamente,
deixe o seu comentário e compartilhe este nosso vídeo. Se você já colabora com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você ainda não o faz, pense na possibilidade de colaborar conosco. E também pense na possibilidade de seguir o nosso curso toda terça-feira à noite. Você terá vantagens exclusivas e uma experiência mais densa e muito interessante. Este é o link para maiores informações. Este é o link para você fazer a sua inscrição. Tenha uma boa celebração e até o nosso próximo encontro.